Bom, eu perdi o vídeo que ia entrar agora, mas até por um lado eu acho que é bom. As coisas não acontecem fortuitamente, o acaso faz com que elas aconteçam. Esse texto do Freud é um texto muito importante, é a recapitulação e os problemas que ele está fazendo do caso do Homem dos Lobos. E é um momento em que ele está dizendo da importância de uma análise deixar de ser uma coisa curtinha, que ele pega o sintoma, resolve o sintoma e tchau, onde ele reconhece através do tamanho do material do Homem dos Lobos e da circunstância, porque o adulto se lembrava da criança que ele foi e de toda uma confusão, tanto do emaranhamento do processo pulsional, onde ele vai mudando de estágios da libido, passando da oral para anal, chegando na genital, voltando para trás, entrando na anal sádica, caindo para anal masoquista. Tudo isso, Freud teve a oportunidade de ver ao vivo numa clínica. E nós somos analistas. Nós somos, então, portanto, clínicos. É claro que Lacan, que é quem eu estou trabalhando, é um texto que interessa a cosmólogos, a matemáticos, a linguistas. Aquele livro que eu mostrei para vocês da complexidade, um livro americano que eu estou lendo, todo mundo lê Lacan. Quem lê Lacan pouco são os analistas. Agora, a gente não pode esquecer que a gente é analista. Portanto, a nossa primeira função é clínica. Não é pegar um pedacinho da obra do Lacan e comentar. Isso é tão chique, mas isso aí não faz a clínica. Isso não faz tirar uma pessoa da circunstância dramática que ela está e fazer o sujeito do inconsciente vir à luz. E ele sair do bafafá que ele está e passar a se identificar com o traço dele e jogar o resto no lixo, ou seja, fazer uma análise em todos os sentidos, de acordo com a descrição dada por Lacan. Me preocupa muito esse hábito atual meio universitário de falar de um pedacinho. Isso não é psicanálise. Psicanálise é estudar mesmo, é ter segurança do que leu, é saber como é que ela foi construída, é entender que tem casos que a gente tem que fazer assim ou assado. É isso que é psicanálise. E para isso nós temos os nossos livros principais. É aqui que a gente aprende. Não é falando 3 ou 4 coisinhas que estão no dicionário de grego, né? O que é psicanálise, o que é psicoterapia, o que é... Eu tive que responder a uma menina que escreveu a diferença entre psicanálise e psicoterapia. Bom, essa situação é grega, a palavra é grega, né? Então, as duas palavras são gregas. Então, minha filha, isso aí não é psicanálise. Psicanálise é pegar o caso e tratar dele, ou ensinar alguém a tratar. Isso é que é fazer psicanálise. Agora, que os outros cientistas, que os outros teóricos estudem a psicanálise, é fundamental. O Lacan, ele é tão abrangente, ele é tão rico, que ele permitiu isso. E a gente encontra matemáticos interessados, cosmólogos interessados, gente da área das ciências básicas interessada. Mas a gente não pode esquecer da clínica. O psicanalista, ele é psicanalista e não é formado na universidade, ele é formado
numa instituição de formação de analista, com tudo que uma instituição obriga o analista a passar. E com as restrições também, né? Bom, então a gente vai dar continuidade. O Freud saiu lá daquele pedaço da fase anal, e aí ele vai dizer o seguinte: tentarei agora esboçar uma visão sintética do desenvolvimento sexual do meu paciente, a começar das primeiras indicações. A primeira que sabemos é a do distúrbio do apetite, da página 124, pois, levando em conta outras observações, estou inclinado, embora com as devidas reservas, a considerá-lo como resultado de algum processo na esfera da sexualidade. Tenho sido levado a considerar como a primeira organização sexual reconhecível a assim chamada fase oral ou canibalesca, durante a qual predomina ainda a ligação original, quer dizer, primeva entre a excitação sexual e o instinto nutritivo. Aqui é instinto mesmo, porque o bebê, o bicho bebê, homem, ser humano, mas é bebê, bicho, ele tem que se alimentar. Mas o problema é que aí onde vem a parte que ele não é só um bicho, que ele faz uma anorexia. Então, tem uma nota aqui: ver uma seção acrescentada em 1915 aos 3 ensaios de Freud, de 1905, que está na Standard Edition, no volume 7, e as pulsões e suas vicissitudes, de 1915. Nessa época, Freud já está trabalhando com noção de pulsão, primeira tópica, várias coisas. Quando ele começou esse caso do Homem dos Lobos, ele não tinha isso tão claro, tá? Bom. Não é de se esperar que devam ser descobertas manifestações diretas dessa fase, mas apenas indícios dela, onde quer que se tenham estabelecido perturbações. Vocês encontram pessoas que compram demais, que adquirem demais, que consomem demais, que falam demais. Tudo isso é libido oral. A diminuição do instinto nutritivo, aqui agora instinto, embora possa certamente ter outras causas, chama a atenção, ter outras causas, por quê? Porque a gente tem pulsão. Chama a atenção para uma deficiência por parte do organismo no domínio da excitação sexual. Por quê? Aí já entrou a pulsão em jogo. Nessa fase, o objetivo sexual só pode ser o canibalismo, o propósito de devorar. No caso do nosso paciente, surge através da regressão de um estágio mais elevado, na forma de um medo de ser comido pelo lobo. Na verdade, fomos obrigados a traduzi-lo para um medo de ser copulado pelo pai. Freud vai e faz um avanço. É sabido que existe uma neurose nas meninas que ocorre numa idade muito posterior, na época da puberdade, um pouco depois, e que exprime a aversão à sexualidade por meio da anorexia. Não necessariamente nas meninas todas, de um modo geral, mas isso é um indício da estrutura histérica das meninas. Essa neurose terá que ser examinada em conexão com a fase oral da vida sexual. O propósito erótico da organização oral aparece também no auge do paroxismo
de um amante. Em tais frases como eu poderia devorá-la com amor, e em relações afetivas com crianças, quando a pessoa adulta finge ser ela própria uma criança. Em outra passagem, exprimi minha suspeita de que o pai do nosso paciente costumava ceder ao abuso afetivo e pode ter brincado de lobo ou de cão com o menino, ameaçando por brincadeira engoli-lo, página 49. Eu não sei como é isso na comunidade judaica. Entre as crianças, Goem, existe a brincadeira do lobo mau. Agora o pai é o lobo mau, agora ela é o lobo mau, ou ele é o lobo mau. E essa brincadeira, eu já falei para vocês em outro vídeo, faz parte. O paciente confirmava essa suspeita pelo curioso comportamento que mostrava na transferência com ele Freud. Sempre que assustado pelas dificuldades do tratamento, recuava para a transferência, costumava ameaçar-me dizendo que ia devorar-me. E depois, com toda espécie de maus tratos, os quais eram todos uma expressão de afeição. Essa fase oral da sexualidade deixa marcas permanentes nos usos da linguagem. É comum as pessoas falarem, por exemplo, num objeto de amor apetitoso. Como bem descrever outras pessoas de que gostam como doces, meu docinho. E tem palavras que são consideradas mais chulas por nós aqui no Brasil, relativas ao apetite. Lembrar-nos-emos também de que o nosso pacientezinho só comia coisas doces. Nos sonhos, os doces e guloseimas significam geralmente carícia ou gratificações sexuais. Olha só, eu vou contar uma história de um caso clínico interessante com relação à libido oral aqui. E mais complexo até, porque entra numa outra história. Uma moça, quando ela tinha 6 meses de idade, a mãe dela teve que interromper a amamentação porque teve que fazer uma cirurgia. Então, ela foi afastada do seio materno. Essa moça cresceu, viveu e um dia ela se casou e teve uma bebê. Quando a bebê tinha 6 meses de idade, o leite dela secou completamente. Então ela foi tratada e aí veio à tona essa história da mãe ter desmamado ela por uma necessidade fisiológica, né, uma cirurgia súbita, e ela ter ficado sem o leite materno. E aí, quando ela tem a neném dela, ela seca o leite por completo. O detalhe, a neném dela, eles eram fazendeiros naquela região cacaueira da Bahia, onde nasce muito coco. E essa moça passou a gravidez bebendo muita água de coco. E o único leite que essa bebê que ficou sem mãe, sem peito, de repente, aceitou beber foi a água de coco. Então, a netinha da tal senhora que teve que parar de amamentar uma bebê aos 6 meses, essa bebê cresceu, virou uma mulher, esqueceu desse assunto. Quando ela tem a criança e a criança faz 6 meses, ela seca o leite e a única coisa que essa criança aceita para beber é a água de coco, que foi um leite tomado pela mãe dela durante toda a gravidez. Olha, é muito interessante isso para a gente pensar. Por isso é que a clínica não pode ser rapidinha.
Ela tem que dar margem para que o sujeito do inconsciente fale. E Lacan, inclusive, Freud, inclusive, vai dizer nesse texto que a gente leu um pouquinho antes, eu não sei quando é inconsciente, pré-consciente, consciente, quando é criança, porque vem a consciência, mas não quer dizer que seja do sistema consciente. E, no entanto, isso tudo estava acontecendo numa criança de 6 meses. E numa mãe que tinha esquecido desse assunto. Isso veio à tona por pesquisas do terapeuta que cuidou do caso.